A conta e a estratégia estão definidas. Abrimos essa edição do Expresso CNN com o que o Partido dos Trabalhadores já desenha como o dia seguinte de uma possível vitória de Lula no primeiro turno. Seria uma negociação pesada com o Congresso Nacional e com o foco, atenção, em novas regras fiscais. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Manalis. Boa noite a todos. Bom, vamos lá. O cenário ideal para a eleição nacional deste ano que o PT vem desenhando prevê uma base aliada com pelo menos 210 deputados e, claro, uma vitória em primeiro turno, que dê força para haver uma negociação antecipada, essa é a palavra, negociação antecipada com o Congresso Nacional já no dia seguinte, a 3 de outubro, especialmente essa negociação focada em um novo arcabouço fiscal, ou pelo menos o start dessa negociação de um novo arcabouço fiscal, que dê ao novo governo, caso ganhe, claro, um espaço no orçamento para realizar investimentos públicos, né? No desenho ali de interlocutores do ex-presidente Lula, a ideia é montar uma base aliada, tendo o PT como satélite à esquerda e o PSD de Gilberto Kassab como um satélite à direita, né? As contas prevêem que o PT poderá fazer uma bancada com até 80 deputados. Os partidos de esquerda ali, PDT, PSB, PCdoB, somados por volta de 70 deputados e o PSD de Gilberto Kassab com cerca de 50 deputados, com a probabilidade de elaborar um bloco parlamentar com outros partidos do centro e de centro-direita para a próxima legislatura. A leitura é de que antigos apoiadores, como PP de Ciro Nogueira e PL de Valdemar da Costa Neto, ainda não deverão compor uma eventual base aliada, pelo menos no começo do governo, no primeiro ano, pelo que me disseram. Embora esse número, 210, 220 deputados, seja menor que em 2003, no primeiro governo Lula, quando a base inicial era de cerca de 130 deputados, o partido considera o número suficiente para garantir estabilidade política e negociar isso, um novo regramento fiscal. Por isso que a eventual vitória em primeiro turno tem sido apontada como fundamental, para além, claro, de eliminar o risco de derrota em um segundo turno e também um país conflagrado, na expressão que os petistas têm usado, entre o primeiro e o segundo turnos, né? Os petistas apostam que o primeiro turno daria um mês a mais ao novo governo para negociar tanto com o Congresso eleito quanto com a atual legislatura, né? Uma alteração das regras fiscais, fazer o início desse debate ainda em outubro. Fontes ligadas à área econômica do PT me disseram que as bases do orçamento de 2023 precisarão ser negociadas sob premissas diferentes dos últimos anos, do governo Temer e Bolsonaro, né? E a depender do que for proposto, será preciso alterar a lei de diretrizes orçamentárias, que já terá sido aprovada, muito provavelmente, após a eleição. Tem dois consensos hoje no PT em matéria econômica. Um, é preciso retomar o investimento público. E o outro, de que é preciso rever o arcabouço fiscal. A dúvida, porém, são os caminhos para conseguir esse binômio, né, essa equação. A ideia de uma quarentena fiscal revelada aqui no Expresso CNN no dia 1º de fevereiro é uma possibilidade, mas economistas petistas têm alertado que ela poderia ajudar no curto prazo o novo governo, mas precisaria ser apresentada dentro de um conjunto de medidas para médio e longo prazo, sob pena de não ser aprovada pelo novo Congresso. Hoje, vamos lembrar, o arcabouço fiscal brasileiro é formado basicamente por um tripé. Regra de ouro, aquela regra que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes. 2, teto de gastos, né, conhecido, limita o crescimento da maior parte das despesas públicas e limita a inflação registrada nos meses do ano anterior, e a lei de responsabilidade fiscal. Os caminhos para mexer nesses itens é que ainda não estão muito claros dentro do PT. A dúvida, por exemplo, se é melhor acabar ou flexibilizar com o teto de gastos. Se a opção for acabar, a dúvida é sobre o que colocar no lugar. Um debate é sobre uma nova regra de gastos que dê preferências em investimentos, em obras e na área social. Outra opção é modernizar, fazer tudo dentro da lei de responsabilidade fiscal, excluindo, por exemplo, investimentos dos resultados primários. Vamos lembrar, muito importante, Mona Lisa, o que o PT propuser, não necessariamente a gente pode entender que será o que o governo Lula vai propor, porque o governo Lula está em montagem, se ganhar a eleição, tem esse ar aí de movimento e de rumo ao centro, de sinais ao centro político. Então, tudo isso que a gente está trazendo
é um debate, por hora, interno do Partido dos Trabalhadores.